E aí, pessoal, bom dia para vocês, né? Boa tarde, boa noite, sei lá, depende de que hora vocês estejam assistindo esse vídeo. Vou gravar esse vídeo aqui para comentar a prova que vocês fizeram, né, da primeira unidade, que vocês fizeram há umas semanas atrás, né? Foi solicitado pela direção da escola que se gravasse esses vídeos, né? Comentando, então vou ler aqui com vocês a prova de vocês e vou comentando um pouquinho das alternativas, né, das questões, das respostas. Se mesmo depois desse vídeo permanecer alguma dúvida sobre as questões da prova, vocês podem entrar em contato comigo ou vocês entrem em contato direto com a direção da escola, que eles vão tomar as medidas cabíveis que acharem e julgarem necessários de acordo com a prova, certo? Então vamos começar comentando aqui, né? Então, um minutinho só para... Pronto. Aí tá a prova de vocês. Vamos comentar aqui essa provinha. Começar aqui pela primeira questão. Então, a primeira questão aqui, ela se refere a... Tem aqui um textozinho, né? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade dos organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico dos seus tecidos. Certo? Aí a previsão do autor do texto estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico deve-se... O que é o poder catalítico? Poder catalítico nada mais é do que, como eu comentei com vocês, é aquela capacidade de acelerar reações químicas, é aquela capacidade nesse processo de fazer com que as reações químicas elas ocorram de forma mais veloz e mais eficiente. O corpo também produza menos calor e, consequentemente, também perca menos energia nesse processo, certo? Então temos as alternativas: A, aos ácidos nucleicos; B, aos carboidratos; C, às proteínas; D, aos lipídios; e a alternativa E, às vitaminas. Então, nesse caso aí, a gente sabe que o poder, a substância que tem a propriedade catalítica, né, catalisadora no nosso corpo e no corpo dos seres vivos de forma geral, são as enzimas, né? Então, as enzimas são aquelas substâncias que têm a capacidade e o poder catalítico. Então, nesse caso aqui, as enzimas elas são tipos específicos de proteínas, certo? Então elas são proteínas específicas. Então nesse caso aí, a alternativa correta para a primeira questão é a letra C, as proteínas, certo? Então enzimas são tipos de proteínas. Logo, a única alternativa que é possível está correta aí é a letra C, as proteínas, correto? Então vamos lá agora seguir para a segunda questão. A segunda questão informa o seguinte: a imagem a seguir apresenta, a imagem a seguir apresenta a unidade formada de uma importante biomolécula, certo? Uma molécula que compõe os seres vivos, né? Então tá aqui essa imagenzinha aí da molécula. Sobre o grupo de moléculas representado por essa figura, é correto afirmar que... Então essa imagem aí, como vocês puderam observar durante a aula, ela se refere a um esquema geral de quê? De um aminoácido. Então vocês podem observar lá que tem um radical, né, que é o R, que é o que diferencia um tipo de aminoácido de outro tipo de aminoácido. Temos lá o grupo carboxila e o grupo amina, né? O grupo carboxila representado aqui pelo COH, né? E o grupo amina representado aqui pelo H2N, certo? Como vocês puderam observar na nossa aula, certo? Então vamos aqui para a resolução da questão. Então já disse aqui que são aminoácidos, certo? Então vamos aqui. É correto afirmar que A, o grupo é base do código genético. B, o grupo pode ser sintetizado por todos os organismos, desculpe.
C. Sem ele não há atividade celular. D. Esse grupo pode ser fartamente obtido pela ingestão de pão. E. Todas as alternativas estão incorretas. Então, nesse caso aqui, o grupo é base do código genético. Não, o aminoácido ele não é base do código genético, certo? Então, com certeza não é a letra A. B. O grupo pode ser sintetizado por todos os aminoácidos. Não, nem todos os seres vivos, como a gente viu na aula, têm a capacidade de sintetizar aminoácidos. Então, a gente viu, por exemplo, que as plantas elas conseguem produzir os seus próprios aminoácidos, mas os animais não conseguem. Sem ele não há atividade celular. Sim, essa está correta. Sem as proteínas a gente não pode, sem os aminoácidos que formam as proteínas a gente não pode, a gente perde boa parte da atividade celular, né? Produção de hormônios, anticorpos, enzimas, síntese de estruturas celulares, né? Então aí a alternativa correta parece ser a letra C. Vamos ver as outras aqui. D. Esse grupo não pode ser fartamente obtido pela ingestão. Esse grupo pode ser fartamente obtido pela ingestão de pão. Nesse caso não, né? Porque o pão ele é fonte de carboidratos principalmente, e os aminoácidos eles vão compor as proteínas. Então pão ele não é um componente de proteínas, certo? De carboidratos. E todas as alternativas são incorretas. Não, porque a letra C está correta. Sem esses aminoácidos a gente não pode ter atividade celular. Então aqui a alternativa correta é a letra C, certo? Então a letra C tem a nossa alternativa correta aqui da segunda questão. Vamos seguir aqui para a próxima questão, que é a terceira questão. Tem aqui: observe o gráfico a seguir e responda. Então a gente tem um gráfico aqui que o eixo Y, que é esse na vertical, né, representa a velocidade, e o eixo provavelmente a velocidade de reação química, né, e o eixo X, que é o da horizontal, ele representa a temperatura. Aí ele vai trazer aqui algumas afirmações a partir desse gráfico. Então, a primeira afirmação ele diz o que? A temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius é ótima para enzimas envolvidas nesse processo. 2. Na temperatura de 40 graus Celsius pode ter havido desnaturação completa de todas as enzimas envolvidas. 3. Se a célula fosse submetida a uma temperatura menor que 20 graus Celsius, ela certamente morreria devido à falta de atividade. Então aqui a gente consegue observar aqui o gráfico, certo? Vamos aqui na alternativa A, ele afirma que você marca a alternativa A se somente as alternativas 2 e 3 forem corretas. B, se somente a alternativa 1 e 3 forem corretas. C, se todas as alternativas forem corretas. D, se somente as alternativas 1 e 3 forem corretas. E na letra E, se somente as alternativas 2 forem corretas. Alternativa 2 for correta. Então, como é que pode ver aqui? Vamos analisar aqui as alternativas observando o gráfico. Então, a temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius é ótimo para as enzimas envolvidas nesse processo. Então, ao que parece, é isso mesmo. Veja que a velocidade de reação, ela aqui nesse ponto aqui, olha, mais ou menos aqui em 30 graus, olha, tem que subir aqui mais ou menos em 30 graus, é o ponto em que a velocidade de reação está acontecendo de forma mais eficiente, mais rápida. Então, essa temperatura aproximadamente 30 graus parece ser a temperatura ótima para essa enzima envolvida nesse processo. Então a alternativa 1 parece estar correta. 2. Na temperatura de 40 graus Celsius pode ter havido desnaturação completa de todas as enzimas envolvidas. Então se a gente vem aqui e analisa aqui no 40 graus, aqui no eixo X do gráfico, ele observa que a velocidade de reação praticamente chega a zero. Então muito provavelmente aconteceu o processo de desnaturação proteica. Ou seja, essa enzima aqui ela perdeu a sua função devido à alta temperatura. Lembre lá que os fatores como temperatura e pH podem alterar a função da enzima em específico, certo? Então, aparentemente a 2 também está correta. 3. Se a célula fosse submetida a uma temperatura menor do que 20 graus Celsius, ela certamente morreria devido à falta de atividade. Então, se a gente pegar aqui, olha, aproximadamente 20 graus Celsius, essa velocidade está diminuindo, tá vendo? Então, muito provavelmente, se ela for submetida a menos que isso, essa velocidade de reação muito provavelmente vai continuar diminuindo até chegar a zero. Então, aparentemente, também aqui
a frase 3 também está correta. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra C, se todas as alternativas forem corretas. Então, temos aqui, terceira questão, letra C, correta. Certo? Vamos passar aqui para a quarta questão agora. Um inseto caminha sobre a superfície da água contida em um copo. Esse fenômeno é explicado por uma causa imediata, que a que ele está se referindo a propriedades da água, né? Então ele está aqui na letra A, pequena polaridade das moléculas da água. B, a tensão superficial da água. C, a simetria de ligações de hidrogênio. D, o princípio de ação e reação. E E, nenhuma das alternativas anteriores. Ô pessoal, me desculpe aqui, certo? Eu acabei cometendo um errozinho aqui. A terceira questão aqui tem uma... Eu me atentei aqui agora, peço desculpa a vocês, que na realidade a resposta correta aqui seria a letra B. Porque eu estava aqui respondendo agora com vocês e aí eu realmente me passei aqui de uma informação importante, que ele diz aqui que se a célula, na afirmação 3, que se a célula for submetida a uma temperatura menor do que 20 graus Celsius, ela certamente morreria devido à falta de atividade celular. Mas se a gente voltar aqui para o gráfico, com 20 graus Celsius, essa atividade celular ela ainda existe, certo? Ela diminui a velocidade de reação, mas essa velocidade ela continua ocorrendo, certo? Então a gente não tem certeza absoluta em qual temperatura essa velocidade de reação química ela cessaria, da mesma forma que aconteceu aqui com 40 graus Celsius, que ela cessou aqui, certo? Então, com 20 graus ela não está na temperatura ótima, mas as reações químicas ainda estão acontecendo. Então, você não tem como saber que devido a que com um pouco menor ela chegaria a morrer, certo? Ela teria uma atividade celular muito prejudicada, mas essa atividade celular muito prejudicada necessariamente não implicaria na morte dela. Ela estaria funcionando, provavelmente se essa temperatura baixasse muito mais que 20, talvez ela morresse. Mas chegando aqui em 20, ela não morreria, certo? Porque ainda acontece aqui, como a gente pode ver ali, ainda está acontecendo reação química, certo? Então ela teria que baixar muito menos que 20 para que essa atividade celular cessaria. Então me desculpe aqui, mais uma vez, eu que me precipitei aqui na resposta, e na realidade a resposta aqui é a letra B, porque somente a alternativa 1 e 2 está correta. A alternativa 3, a afirmativa 3 ela não está correta, certo? Foi um erro meu aqui, eu acabei interpretando se ela continuasse a temperatura baixando, e na realidade se a temperatura fosse um pouco menor que 20 graus Celsius, isso não implicaria dizer que ela morreria. Suas atividades estariam prejudicadas, mas pelo gráfico ela continua tendo reações químicas, certo? Ou seja, aqui a gente pode observar que ainda está tendo reação química. Não é o ótimo, mas ela não existe. Então nesse caso ela não morre, certo? Me peço desculpa a vocês. A alternativa correta da terceira questão é sim a letra B, certo? Vamos prosseguir agora para a quarta questão aqui. Na quarta questão, ele está aqui se referindo aos fenômenos ligados à água, certo? Então ele está falando aqui que esse insetozinho ele flutua. A letra A, pequena polaridade de moléculas da água. B, a tensão superficial da água. C, a simetria das ligações de hidrogênio. D, o princípio de ação e da reação. E E, nenhuma das alternativas anteriores. Não é a letra A, porque a célula ela não apresenta pequena polaridade, né, as moléculas de água. B, a tensão superficial da água. Isso é o que explica a capacidade desse inseto caminhar sobre a superfície de um corpo de água. Esse fenômeno se chama de tensão superficial da água. Então, a alternativa correta aqui é sim a letra B, certo? Vamos para a quinta questão aqui. A quinta questão, ela afirma o seguinte: a água
é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. E uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Né? A gente viu que várias reações químicas do nosso corpo elas ocorrem em meio aquoso, ou seja, elas ocorrem na presença de água. Tá? Então isso se deve ao fato de a água A. funcionar como solvente, B. atuar como soluto, C. ser apolar, D. ser um importante condutor elétrico, D. compor plasma sanguíneo. Então aqui ele está se referindo à propriedade, né? Então aqui a resposta é letra A, funcionar como solvente. Lembra lá que aquela questão da dupla polaridade da água implica nela ser um solvente que a gente chama de solvente universal, certo? A letra B, atuar como soluto, não, porque ela é solvente. Ser apolar também não é, porque na realidade ela é polar. Ser um importante condutor elétrico, ela conduz a eletricidade, mas não tem nada a ver com a capacidade que a questão está se referindo. Compor o plasma sanguíneo também não tem nada a ver, a propriedade ela compõe o plasma sanguíneo, mas não tem nada a ver com essa função específica que ele está se referindo aí. Então a quinta questão, a resposta também não, né? A resposta é a letra A, certo? Vamos seguir aqui com nossa correção, vamos aqui para a sexta questão. Na sexta questão a gente tem o seguinte: quais os elementos químicos fundamentais encontrados na composição dos carboidratos? Então aqui ele quer saber quais são os elementos que compõem os carboidratos. Então a gente tem aqui carboidrato, como eu falei para vocês, é o carbono hidratado, né? Carbono e hidratado vem de água. Então a água é o H2O. Então vamos lá, então na letra A fala que é carbono, hidrogênio e hélio. Não é, o hélio não faz, o carbono sim, o hidrogênio sim. Da letra B, sódio, potássio, carbono. O carbono faz parte, mas o sódio e o potássio não. C, carbono, cálcio e potássio. Mais uma vez, o carbono faz parte, mas o cálcio e o potássio não. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Então a gente tem aqui a sexta questão, a resposta é a letra D, certo? A letra E, magnésio e hidrogênio, não. Aqui ele não está perguntando dos elementos que compõem os seres vivos. Ele está perguntando quais substâncias, quais elementos químicos compõem os carboidratos. Não, aqui é a letra D, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então vamos passar agora para a sétima questão. O papel comum é formado pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Nas células vegetais, ele tem a seguinte função. Então ele está falando aqui da celulose, certo? Então ele está se referindo à celulose, que é um carboidrato que é muito comum na célula dos vegetais, certo? Então ele está lá, letra A, ele fala aqui que ela vai revestir a célula, as organelas. B, formar a membrana plasmática. C, compor a estrutura da parede celular. D, acumular reserva energética no hialoplasma. Todas as alternativas estão incorretas. Então, a celulose ela não reveste as organelas. B, ela não forma a membrana plasmática. A membrana plasmática de todas as células tem a mesma composição, né, que é os lipídios e proteínas, né, principalmente os fosfolipídios. C, compor a estrutura da parede celular, certo? A parede celular ela é formada por celulose. Então a sétima questão é a resposta alternativa C. Na alternativa E não todas incorretas, né? Na D, acumular reserva energética no hialoplasma. Não, a reserva energética nos vegetais, como a gente viu, é feita pelo amido. Então a sétima questão, a resposta é letra C, certo? A oitava questão, vamos ver aqui a oitava questão agora. Mesmo sendo descrito como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano, pois a gente viu lá que, né, fala-se bastante que o colesterol ele é ruim, né? Mas a gente tem os dois tipos de colesterol, né? O HDL de alta densidade, né? E o LDL de baixa densidade. A concentração de colesterol LDL é sim aí que implica o acúmulo dele, que implica no entupimento de veias, artérias e vasos sanguíneos, assim por dizer. Então na letra A ele diz que o colesterol é um precursor da síntese de testosterona e progesterona, que são os esteroides, né, os hormônios sexuais. B,
é agente oxidante dos carboidratos, ou seja, que vai fazer reação de oxidação dos carboidratos. C, responsável pela resistência de cartilagens e tendões. D, é cofator de reações químicas. E, forma ceras. Não, quem forma ceras são cerídeos, certo? Na letra D, cofator de reações biológicas, não é. Muitas proteínas que são cofatores, né? E responsável pela resistência da cartilagem de tendões. Não, as cartilagens de tendões são formadas por outras substâncias que não são colesterol, né? Outras substâncias como colágeno, por exemplo. B, agente oxidante de carboidratos, não tem essa função. A resposta é a letra A, é precursor da síntese de testosterona e progesterona. Então, nesse caso aqui, a resposta da oitava questão é a letra A. A gente sabe que o colesterol ele é o precursor dos esteroides, que são principalmente os hormônios sexuais do nosso corpo. Então, a resposta aqui vai ser letra A. Vamos aqui para a nona questão. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol enquadra-se. Então, aqui na nona questão, A, glicerídeos, não são glicerídeos, certo? B, ceras são cerídeos, colesterol não se enquadra nesse. Carotenoides, né? Também não, é aquele lá da vitamina lá que tem na cenoura. Fosfolipídios, não, como eu já tinha falado, a alternativa anterior, né? A resposta aqui é letra E, o colesterol ele se enquadra no grupo dos esteroides, certo? Eles atuam lá na precursão de vários esteroides diferentes. Então, na questão, a resposta é letra E. Vamos agora aqui para a 10ª última questão. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Então, igual aquela segunda questão, né? Então, letra A, moléculas de proteínas. As proteínas não tinha como ser essa, né? Porque aí está afirmando que proteínas são formadas por proteínas, né? B, moléculas de aminoácidos. C, moléculas de glicose, não, porque as proteínas não são formadas por glicose, é carboidrato. Moléculas de polissacarídeos são carboidratos. E, moléculas de quitina também são carboidratos. Então, como a gente sabe, as proteínas são formadas por moléculas de aminoácidos. Então, temos aqui como resposta a letra B, certo? Então, é isso aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender, tirar de todas as dúvidas que restassem em vocês sobre essa prova. Provinha tranquilíssima, certo? Tudo que a gente viu nas videoaulas, né? Então, fiquem bem e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais.